Seja bem-vindo a mais uma aula da Academia Conte Toro. Nessa aula, nós vamos falar sobre curiosidades. Existem algumas dúvidas que normalmente as pessoas fazem em relação ao serviço de vinhos, em relação aos vinhos, aos estilos e tudo mais, e é aqui o lugar para a gente tirar todas essas dúvidas. Começando pelo estilo de garrafas, pelos modelos de garrafas, por que eles são diferentes? Algumas uvas são de algumas origens específicas, como por exemplo, Chardonnay e Pinot Noir da Borgonha, enquanto que Cabernet Sauvignon e Merlot de Bordeaux. São dois exemplos de regiões. E essas são das principais regiões produtoras de vinhos no mundo. Por isso, pelas uvas serem de origem dessas regiões, essas regiões acabaram dando nomes tanto para modelos de taças quanto também para modelos de garrafas. E das principais garrafas que a gente vai encontrar no mercado são justamente os modelos de garrafa Bordeaux e garrafa Borgonha. Normalmente, as uvas colocadas dentro dessas garrafas são referentes também à origem das uvas, ou seja, na garrafa Borgonha são as uvas originárias da região da Borgonha, Chardonnay e Pinot Noir. Nas garrafas Bordeaux são as uvas originárias da região de Bordeaux. Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e tantas outras. Quais são esses modelos? A garrafa Borgonha, ela é essa garrafa mais arredondada, que combina também com a taça mais arredondada. Então a minha sugestão sempre é: observa o modelo da garrafa se você tem dúvida em que tipo de taça deveria fazer o serviço do seu vinho. Se ela é mais arredondada, a taça segue esse conceito. A garrafa Bordeaux é essa garrafa da lateral reta. Ela é essa garrafa que as duas têm a mesma altura, mas ela é mais reta por toda a silhueta. E a taça também combina com essa garrafa. É uma taça de silhueta mais reta e mais alongada. Essa é a garrafa bordalesa, a garrafa de origem em Bordeaux. Uma outra curiosidade são os estilos e diferentes tipos de rolhas utilizadas para cada tipo de vinho. Primeira coisa, a gente pode separar essas rolhas em dois grandes grupos: as rolhas de material natural e as rolhas de material sintético. Por exemplo, as rolhas de cortiça, como essa, e essa rolha que é uma tampa de rosca de alumínio. São dois tipos diferentes de rolha. Quando eu utilizo uma rolha como essa, por exemplo, ou uma vedação, melhor dizendo, como essa? Normalmente para vinhos que devem ser consumidos mais jovens, vinhos que logo que saem da vinícola já estão prontos para o consumo, que não precisam de envelhecimento, não tem diferença em termos de qualidade do vinho. Eu percebo muitas pessoas às vezes com medo de comprar um vinho com tampa de rosca, achando que é um vinho de qualidade inferior. Não, não se trata de qualidade, se trata de praticidade. E aqui, para que vocês saibam, já existem bastante tecnologia para que seja uma tampa de qualidade suficiente para manter o vinho muito bem armazenado pelo tempo que ele pretende ser guardado. Não são vinhos que devam ser consumidos com mais de 4 ou 5 anos. Normalmente, lembrando que para vinhos sempre há exceções. Um outro tipo de tampa, normalmente, é essa tampa meio plástica, meio cortiça, que é utilizada para vedação de garrafas de vinhos fortificados, normalmente vinhos do Porto, vinhos de Jerez ou outros fortificados. Significa que são vinhos que, quando saem ao mercado, já estão prontos para o consumo. Também não devem ser guardados por muito tempo. Por isso que a parte de cortiça é uma parte mais curta.
E lembrando que o vinho fortificado tem um potencial alcoólico mais elevado e por isso esses vinhos não devem ser guardados na horizontal, eles devem permanecer em pé na vertical para que o teor alcoólico alto não corroa essa rolha, essa parte de cortiça que é mais curta. Assim o seu vinho tem a chance de aguentar ainda bastante tempo, mesmo depois de engarrafado. Outros dois, pelo menos, modelos de rolhas, uma é essa de aglomerado, que é natural, porém a rolha passa por um processo de corte e depois montam em uma aglomeração uma nova rolha. E uma outra rolha, que é utilizada normalmente em vinhos de qualidade muito superior e preço também, é essa rolha inteiriça. Essa rolha inteiriça é a mais cara de todas, por isso que ela é só utilizada em vinhos de qualidade superior e de preço superior também. As rolhas de espumante, elas têm esse formato de cogumelo, esse formato de cogumelinho. A diferença entre uma e outra, para que você conheça, é que quando a rolha, depois de retirada do espumante, ela se abre formando esse cogumelinho, significa que o espumante é jovem. Quando ela não se abre e se mantém assim fechadinha, significa que esse espumante já é um espumante que vem envelhecendo em garrafa há alguns bons anos. Por isso ela mantém esse formato fechado, que é o formato ainda de dentro da garrafa. Bom, ainda existem as tampas de vidro, existem as rolhas plásticas, todas essas tampas de material sintético a gente precisa lembrar que são sempre utilizadas para vinhos que devem ser consumidos o mais rápido possível. O produtor entende o vinho dessa forma. Uma vez que ele engarrafou e vedou com esse tipo de tampa, ele espera que esse vinho seja vendido e consumido nos próximos 2 ou 3 anos no máximo. Por isso ele utiliza esse tipo de tampa também. Não tem problema nenhum, não há demérito algum em termos de qualidade do produto, em termos de qualidade do vinho, e sim é só uma forma diferente de vedar cada um dos tipos e níveis de qualidade dos vinhos também. Uma outra curiosidade corrente das pessoas é quanto tempo pode se guardar o vinho depois da garrafa aberta. Idealmente, todo vinho, após a garrafa ser aberta, é importante que seja consumido breve, no mesmo dia. Mas, obviamente, que se acontecer, existem algumas oportunidades ou algumas chances de guardar esse vinho. Algumas delas podem ser, por exemplo, utilizando alguns desses equipamentos. O VacuVan, que é uma bomba que vai tirar o ar de dentro da garrafa, uma vez que utilize essa tampa específica, ele consegue encaixar aqui e tirar o ar de dentro da garrafa. Você vai bombear algumas vezes, tirou o ar de dentro da garrafa, guarda sempre em geladeira, mesmo vinhos tintos. O frio evita a oxidação, então é importante colocar em temperatura fria de geladeira, a parte mais fria da geladeira, para que ele mantenha sem oxidação. Para os espumantes, existem essas tampas que são conhecidas como stoppers, que podem segurar o gás por um pouco mais de tempo. A utilização desses equipamentos não vai evitar que o vinho oxide, vai fazer com que dure um pouco mais de tempo, talvez 2, 3 dias, até uma semana, dependendo do perfil da uva e a probabilidade de oxidação de cada uma delas. Mas uma outra coisa que você pode fazer também é trocar da garrafa grande para uma garrafa menor o seu vinho. Então tem em casa guardadas algumas garrafas pequenas para que você diminua o contato de oxigênio que existe dentro da garrafa e o vinho. Então você transferindo para uma garrafa menor, você diminui o contato, a base de contato de oxigênio entre o vinho e o espaço aberto. Isso vai fazer com que seu vinho dure um pouco mais também. Mas lembrando sempre, a guarda deve ser feita em geladeira em temperaturas baixas.
até 5 graus aí, de 0 a 5 graus. Uma outra dúvida das pessoas é se quanto mais velho o vinho, melhor ele fica. Vamos lá. Nem todo o vinho serve para envelhecer bastante tempo. Alguns nascem para isso e outros nascem para serem consumidos rapidamente. Então esse vinho que nasceu, foi elaborado para ser consumido em 2, 3 anos, ele tem essa vida útil, ele vai estar muito bom neste período. A partir disso, ele entra em um período que nós chamamos de declínio ou decadência e a partir daí não tem mais qualidade necessária nesse vinho. Vinhos premiums, vinhos naturalmente vinhos mais caros, em alguns casos podem envelhecer. Se a gente falar de regiões clássicas de vinho de envelhecimento, sem dúvidas, Bordeaux, Borgonha, Barolo, Brunello de Montalcino, são regiões que possuem características de vinhos com potencial de envelhecimento. Algumas regiões do Chile, da Argentina, Austrália e assim por diante. E não só regiões, mas também produtores. Então é importante entender qual é o vinho que pode ser envelhecido, mas isso é só sabendo de qual vinho nós estamos falando. Não existe uma fórmula para identificar este vinho pode envelhecer ou não. Sendo de uma dessas regiões clássicas, a possibilidade de envelhecimento é maior. Outra fórmula ou outra forma de tentar descobrir se o vinho tem potencial de envelhecimento ou não é olhando para a uva. Algumas uvas têm essa característica de darem condições para o vinho envelhecer. Cabernet Sauvignon é uma delas. A Chardonnay, que é uma uva branca, tem essa característica também de potencial de envelhecimento. A Riesling também é uma uva branca com potencial de envelhecimento, mas é óbvio, só pela uva também não consigo dizer que o vinho tem um longo potencial de envelhecimento. A forma como ele foi elaborado conta muito. Por isso que esses são só alguns indicativos de um vinho que pode envelhecer ou não. Existem alguns termos técnicos quando nós falamos da análise sensorial dos vinhos que muitas vezes podem causar alguma confusão ou dúvida ou mesmo curiosidades. E um deles é sobre os taninos. O que são taninos? O que de fato é isso que tanto se fala? Taninos são substâncias naturais, são os polifenóis encontrados nas cascas das uvas. Na verdade, os taninos são encontrados em grande parte das frutas e legumes e vegetais também. Mas nas uvas, ele se encontra nas cascas. Por isso que os taninos são percebidos nos vinhos tintos e não nos vinhos brancos, porque os vinhos tintos são elaborados com as cascas e os vinhos brancos não. Os taninos podem vir também do contato do vinho com a madeira. A madeira, o carvalho, pode transferir algum tanino para o vinho. E o que é de fato o tanino no paladar quando se está degustando o vinho? É aquela sensação de adstringência, de secura em boca. A mesma sensação de quando a gente morde uma banana verde, por exemplo. O tanino é um componente extremamente importante também para a guarda do vinho. Para esses vinhos com potencial de guarda, o tanino ele serve como um protetor ou um suporte para o corpo do vinho, fazendo com que o vinho tenha potencial também para o envelhecimento. E óbvio que para vinhos, mesmo que não sejam vinhos de envelhecimento, ele trabalha em conjunto com o álcool e com a acidez na estrutura do vinho, fazendo com que se torne um vinho equilibrado, porque no final das contas é tudo o que a gente procura, equilíbrio no vinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre curiosidades e nós ficamos por aqui com esse segundo módulo, que eu também espero que vocês já tenham assistido todas as aulas anteriores. Se não assistiram, voltem para ver. Não deixem também de fazer os seus comentários, suas dúvidas, para que a gente possa, inclusive, melhorar o conteúdo para os próximos módulos. Foi um prazer
passar esse tempo com vocês e nos vemos em breve aqui na Academia Conte Heitor. Até logo!